falar sobre a psicologia escolar, que é uma área que atua no ambiente educacional, ajudando no desenvolvimento dos alunos e nas relações entre professores, estudantes e família. Portanto, a psicologia escolar também tem um papel muito importante para a prevenção de conflitos e o acompanhamento emocional dos alunos, sendo assim contribuindo para um ambiente mais acolhedor e equilibrado. Agora, fique com a entrevista realizada pelas colegas Ana Clara e Marie, junto com a psicóloga da área, Gisele Alves. Olá, pessoal. Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga clínica e escolar, né? E atualmente a minha abordagem é a terapia cognitiva comportamental. Estou aí na área há quase 6 anos, né? Juntando escolar com a clínica, né? E é um prazer estar aqui com vocês nesse momento aí bem de muito aprendizado. Você costuma trabalhar mais em atendimentos individuais com grupos ou com a equipe pedagógica? Assim, em questão de atuação, era muito de acordo com a demanda e eu tinha que trabalhar mais no modo assim de prevenção. Por quê? Eu era a única psicóloga, né, de todas as escolas. E era? Isso. Então eu não tinha como eu dar conta de tudo, isso seria impossível, né, pra minha prática. Então eu tinha que priorizar, né, as emergências, claro, mas trabalhar também no modo preventivo, né? Então, assim, sempre surgiam demandas, era impossível trabalhar individual, mas, né, havia realmente situações, por exemplo, de risco à vida, né, de automutilação, que aí eu fazia aquele acolhimento inicial e encaminhava, né, para o setor responsável. Por quê? Na educação a gente não tem esse olhar clínico, né, de clinicar, de tratar dos sintomas. É mais o acolher e encaminhar, né, para os órgãos competentes. Então, assim, eu trabalhava atendendo essas emergências, mas o objetivo era trabalhar com projetos, né, trabalhar com a equipe. Por exemplo, a maior demanda da psicologia nas escolas é o bullying. Então, assim, é muito melhor trabalhar com as salas, né? O dia D, né, de prevenção ao bullying, que eu conseguia um público maior do que eu trabalhar individualmente os casos, né, que iam surgindo. Então sempre era essa prioridade. Atender os riscos, né, o que chegava, que a gente, né, tem que acolher, encaminhar, mas também no modo de prevenção, porque eu era só uma. Como foi seu processo para ingressar na área escolar? Concurso, seleção, estágio ou indicação? Foi seleção. Eu fiz a seleção, aí eu passei em primeiro lugar e, né, fiquei 4 anos. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na atuação dentro da escola? Dentro da escola são mais as questões dos estigmas, né? Porque quando um psicólogo vai até a escola, né, tanto a família como os professores, eles querem que você vá lá resolver, né? Então tudo é assim, chama a psicóloga. O problema que for, quem resolve é a psicologia, né? Então, assim, o mais difícil foi mesmo trabalhar a conscientização, né, assim, de qual é realmente a atuação do psicólogo dentro da escola, dos limites que cada, né, comunidade, agente escolar tem. Eu, como psicóloga escolar, eu tinha o meu limite, a família tinha o limite dela e a escola tinha o deles, mas que cada parte, né, era importante para a integração. Então, eu via muito essa dificuldade deles até aceitar, né, que a psicologia não está lá com todas as respostas e nem para apagar os incêndios, né, mas para mediar, né, para orientar, para capacitar, né, porque eu acredito que realmente o objetivo da psicologia é essa cultura, né, do conhecimento, é trazer o conhecimento para que os agentes tenham autonomia no seu próprio processo, né. Então, assim, eu recebi muita demanda que não eram demandas, né, da psicologia. Por exemplo, o diretor brigava com o professor. Aí eu chegava na escola para atender outra demanda já planejada, né? Mulher, olha, tu tem que ver um caso porque fulano brigou com cicrano. E aí, mulher, seria tão bom porque tu ia conversar e tu tem um jeito. Então, assim, eles trazem as demandas, né, de gestão. Muito do senso comum, né? Isso, então assim, eles têm muito essa noção de que o psicólogo é pra tudo, né? Então ainda há... Assim, mediar problemas, isso, então assim, há ainda muita confusão do papel, né? Então assim, já uma psicóloga pra 23 escolas, não tem como eu sair buscando demanda, né? Eu já ia
com a demanda, né, planejada, certinha. Mas quando eu chegava lá, todo mundo queria falar com a psicóloga. É incrível. E que conselho você daria para quem está cursando psicologia e quer seguir na área escolar? É um campo, né, bem abrangente, né? Assim, eu aprendi muito. Eu não esperava, né, trabalhar assim na psicologia escolar. Quando eu saí da faculdade, o meu perfil era trabalhar com criança, né? Sempre gostei. Mas aí quando eu tive essa oportunidade, né, de entrar na educação, eu tive que trabalhar com todas as fases do desenvolvimento, né? Com crianças, com adolescentes, com os adultos, professores, com as famílias, né? Então, assim, foi uma escola. Foi uma escola para mim, realmente. Aquilo que a gente não vê na faculdade, você vai aprender lá na psicologia escolar, nas escolas. Né? Mas foi assim, realmente um campo assim que me abriu muitas portas, né? Principalmente para mim, onde eu estou hoje, né? Porque foi nas escolas que eu trouxe o nome da psicologia. Foi nas escolas que eu abri a demanda de tem que ter um concurso, tem que ter mais psicólogos nas escolas, né? Já foi um trabalho que eu fui conscientizar essa necessidade, né? Onde não se via, onde se dizia que não precisava de psicólogo nas escolas, né? Que não tinha essa demanda, né? Lugares que eu chegava e ia falar sobre depressão e os professores diziam que criança não tinha depressão, que isso era besteira. Então, assim, eu escutei muita coisa, né? E eu tenho essa consciência de que o meu trabalho de 4 anos foi muito assim de abrir as portas, né, das escolas para que os psicólogos entrassem, né? Deus. É como se fosse uma bolha, né? Quando você está na faculdade, depois quando saiu, você meio que tem que estourar aquela bolha, lidar com todo tipo de coisas e pessoas. E como pergunta bônus, eu gostaria de perguntar um pouquinho mais sobre a sua abordagem, que eu vi no seu perfil, que é a TCC. Queria saber mais ou menos como você aplica ela, quais são os benefícios, o básico. Atualmente eu trabalho com mais demandas de psicoterapia, né? Demanda de separação de pais, né? Enfrentamento de luto, né? Não são demandas de estimulação precoce, prevenção, né? É mais de realmente psicoterapia. Então a TCC ela atua, né, de uma forma bem abrangente nesses casos, porque trabalha o conceito cognitivo, né? Trabalha a estruturação cognitiva de como saber que um pensamento, ele aciona emoções e essas emoções é que afetam o meu comportamento, né? Então, assim, a TCC, ela me trouxe uma ampliação, né, dos porquês que eu encontrava nas minhas demandas, né? E quando eu comecei, né, a estudar sobre TCC, que foi através da minha terapeuta, né, que eu, né, vi, eita, é isso, é sobre isso faz todo sentido pra mim, né? Então eu acho que a escolha da abordagem é muito isso, quando você olha para aquela abordagem e diz, é isso que eu queria saber, né? Isso faz todo sentido com o que eu penso, é sobre isso, né? Porque às vezes quando você tá na faculdade, você fica, né, navegando ali pelas águas das teorias e você fica, qual, né? Mas eu acho que você tem que ter uma identificação. Você tem que se identificar, você tem que olhar para essa teoria e dizer, isso faz sentido para mim, né? Você tem que se conectar. Então, assim, a TCC, ela me trouxe essa conexão através da minha terapeuta, né? Quando ela explicava as minhas demandas, né? Porque eu sou muito de evidências, né? Eu sou muito assim, por quê, como e agora eu vou fazer o quê com isso? Eu sou muito prática, né? Apesar de vir desse campo muito abrangente da escolar, eu tinha que ser muito resolutiva, não tinha como eu trabalhar várias etapas de conscientização, né? Eu tinha que ser diretiva, né? Então eu aprendi a ir atrás de praticidade. Então a TCC ela combinou muito comigo, porque eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com objetivo, eu gosto de trabalhar com metas, né? Tem esse problema? Tá, pronto, refletimos sobre ele, né? Tá, entendi, mas e agora? O que é que eu vou fazer, né? Quais são os passos que eu tenho que dar, né? Quais são os meus objetivos para mim ter um caminho, né? Um direcionamento, porque é aquela frase, quem não sabe o que quer, qualquer caminho importa, né? Quando a gente sabe para onde ir, eu vou para todo canto, né? Então, assim, a TCC, ela combinou muito comigo, como pessoa, né? De por quê, como, onde e agora.
O que é que eu faço, né? E isso foi muito importante. Eu primeiro, né, entender a questão da compatibilidade, né, do que eu tenho como pessoa que me faz o meu diferencial com a teoria. E aí a gente, né, se encaixou. Deu certo. Se encaixou. Ó, Gisele, muito obrigada por você ter nos recebido aqui no seu ambiente de trabalho, você ter se disposto a tirar um tempinho da sua agenda. Foi muito rico o conhecimento que você nos passou. E muito obrigada de coração. E é isso, gente. Com essa entrevista, conseguimos compreender melhor o papel essencial da psicologia escolar na construção de um ambiente educativo mais humano e acolhedor. Durante a conversa, podemos perceber que o papel do psicólogo muitas das vezes é interpretado de má forma pelos pais, professores, diretores, achando que o seu papel ali dentro é resolver problemas pessoais ou institucionais. No entanto, o trabalho do psicólogo escolar está além de resolver problemas. Ele está ali para atuar como mediador e orientador, para compreender melhor as situações e, se necessário, repassá-las para o atendimento psicológico específico. Essa função de mediação é fundamental para promover o diálogo, a empatia e o equilíbrio das relações no ambiente escolar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre o trabalho do psicólogo escolar. A gente fez tudo com muito carinho. Obrigada e uma boa noite a todos.